A paz do Senhor, meus caros irmãos, estamos aqui mais uma vez nesta bancada abençoada da EBD em Síntese Podcast, uma iniciativa dos nossos pastores aqui no Rio Grande do Norte, pastor Martim Alves da Silva, e também pastor Reinaldo Odilo, na direção do DENEC, né, Departamento de Ensino e Educação Cristã. É uma bênção estarmos aqui mais uma vez, juntamente aqui agora, desta feita com meu amigo, presbítero Otoniel Félix. A paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, presbítero Raniel, professor querido. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês e que este podcast seja uma bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Amém. Graças a Deus. Vamos juntos. Estamos estudando nesse trimestre. A lição tem por título Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Vimos algumas delas. A lição de hoje, a lição de número 9, né? Temos como tema o ateísmo. O título é A Falácia do Ateísmo, né? Esse título, falácia, foi usado algumas vezes. E por que falácia? Porque sabemos que, à luz das Escrituras, são ideias errôneas, né? São ideias equivocadas a respeito do que Deus nos ensinou. E hoje focaremos na questão do ateísmo. Pois bem, nós temos aqui três objetivos: indicar as motivações que levam ao ateísmo, segundo, mostrar as respostas bíblicas ao ateísmo, e terceiro, identificar as consequências espirituais e morais dessa posição filosófica que nega a existência de Deus. A gente tem alguns primos irmãos aí do ateísmo, né? Os agnósticos e outras ideias que são primos irmãos do ateísmo. Mas eu fiz uma pesquisa, caro professor, e dois pesquisadores aqui, de um nome que eu não consigo pronunciar bem, mas isso foi publicado no Universo Racionalista, né? Isso é um tipo de publicação aqui da internet. E esses dois pesquisadores publicaram isso, a matéria saiu em 2021. Eles encontraram pelo menos 4 razões que motivam o ateísmo segundo a ciência, tá? Então, esses dois pesquisadores usaram vários embasamentos de livros e pesquisas de referências bibliográficas sólidas, e eles concluíram que pelo menos são 4 os motivos que levam a pessoa a desenvolver a filosofia ateísta como padrão de vida. A primeira delas, querido, é uma capacidade relativamente reduzida para imaginar o que se passa na cabeça dos outros. É a história da imaginação, da abstração, né? Essa dificuldade de entender as coisas que não são materiais. A segunda razão seria uma boa dose de segurança existencial. Essas pessoas têm dificuldade de sentir segurança existencial na figura do divino, então elas preferem material. O terceiro, e é uma coisa que eu quero chamar a atenção, é um lar. Note isso, preste atenção. Um lar onde a fé não seja algo muito importante. Um lar onde as pessoas não levam a fé como uma coisa importante, não levam a sério. E quarto e último motivo, uma tendência a desconfiar de crenças que são intuitivas, que podem até parecer verdadeiras, mas que, se a gente parar para analisar, podem ser apenas uma pegadinha. Então, esses são os 4 motivos dos quais eu destaco muito bem esse do lar, onde as pessoas não foram adequadamente ensinadas. E fiz também uma outra pesquisa, caro professor Antônio Félix, e um site de um ateu, e ele falando que tem pelo menos 2 tipos de ateus. O que ele chama de ateu implícito, aquele que não foi estimulado nas escrituras sagradas, aquele que não foi estimulado a conhecer as divindades, aquele que não foi estimulado a falar de coisas espirituais. Então, ele é implícito, ele apenas não teve a oportunidade de ser ensinado, portanto, ele é ateu porque foi um processo osmótico. Mas tem aquele ateu explícito, aquele que se declara, aquele que defende as suas ideias, aquele que se manifesta, tem convicções, estudou, foi atrás de saber e, pela questão da filosofia e tudo mais, se declara ateu. Pois bem, então a gente tem motivos que podem ser estudados, né, dentro do comportamento humano, das famílias, que explicam o ateísmo. E olha só que interessante.
o ateísmo tem crescido no mundo, certo? E hoje, se nós considerarmos, isso já é uma informação da BBC de Londres, foi publicado em 2012, um estudo da BBC, né, ligado a Londres, mas aqui no Brasil, que se desconsiderarmos os cristãos, os muçulmanos, terceira posição são daqueles que não têm religião, dentre as quais os ateus. São a terceira posição, ou a terceira maior quantidade de pessoas no mundo são aqueles que não se consideram religiosos de espécie alguma, enquadrando inclusive os ateus. Isso representa 16% da população mundial. É muita coisa. Então, caros professores, o ateísmo, ele não começou semana passada, ele tem origens profundas, antigas, mas ao longo do tempo foi se desenvolvendo e, como a gente viu umas 2 ou 3 lições atrás, ganhou muita força com o darwinismo, porque ganhou, talvez pela primeira vez, um cunho científico de tentar explicar a evolução das espécies sem a figura de Deus. Então, querido professor Antônio Félix, a primeira parte da lição fala sobre as motivações do ateísmo. E existem motivações, né? E aqui fala sobre o Uhum, cientificismo. Fala um pouco sim. para a gente sobre isso, querido. Querido professor Raniel e aqueles que nos assistem, é, partindo do pressuposto aqui de uma teoria, vamos chamar entre aspas aqui filosófica, né? Que não deixa de ser, o ateísmo, ele como a negação de Deus, né? A é um prefixo aí negativo em grego, e teísmo seria Deus e a seria não, então não Deus. Ou seja, parte do pressuposto de que não há um Deus, né? Mas como você bem introduziu na lição, e antes de eu falar aqui o que seria essa questão do cientificismo e por que os ateus em si hoje, modernamente falando, eles se apegam muito assim, ao cientificismo, não confundir com a ciência em si. Cientificismo não é ciência, e vamos falar já já sobre isso. Mas primeiro ponto que devemos entender aqui é justamente no que chamamos aqui esse tipo de ateu, que nós chamamos de militante hoje, né? Esse ateu militante é um ateísmo que também era chamado, vamos chamar aqui de metafísico. Esse chamado de ateu metafísico, que é o tradicional, é o ateísmo chamado tradicional também. E inclusive eu indico para você o livro aqui de, está onde aqui? Mas você sabe, tá aqui. O Manual de Apologética do Norman Geisler, ele trata sobre esse assunto de uma forma bem específica, trazendo justamente as objeções que o próprio ateísmo enfrenta também e como fazer a defesa da fé. Mas antes de adentrar na questão principal, devemos justamente definir esse ateísmo moderno, né? Esse ateísmo moderno, que é chamado também aqui de metafísico, que ele diz que não há um Deus, não há um Deus, jamais há um Deus. O que nos diz, e tem os agnósticos, né? Que dizem que não sabe se Deus existe, para eles não sabe se Deus existe e assim vai. Mas quando nós adentramos aqui na questão, como você perguntou, do cientificismo, nossa lição aqui ela traz a prevalência da ciência e ela identifica o cientificismo, é porque o ateísmo em si, ele se pega naquilo que supostamente é identificado como ciência. Porque o que seria o cientificismo? O cientificismo seria uma crença, certo? Crença, ela seria uma crença que chamamos de crença dogmática. Por que crença dogmática? Pelo fato de que a sua verdade, aquilo que se apresenta, aquela ferramenta, como eles chamam aqui de conhecimento empírico, né, a experimentação, ele vai supervalorizar a ciência, o conhecimento científico, certo? E não vai tratar apenas como um conhecimento simples, do que chamamos de conhecimento empírico. Não, mas ele vai, além de supervalorizar, professor, aí o professor tem que deixar isso bem claro, que o cientificismo, ele supervaloriza, colocando como dogma, ou seja, crença. E no final das contas, como o nosso próprio autor da lição diz, eles dizem que, como ele afirma aqui, ó, que aquilo que pode ser provado cientificamente é verdadeiro, ou seja, tudo que é provado supostamente através da ciência, eles chamam de verdade. Então nós temos aqui um monopólio da verdade e aquilo que chamamos também de reducionismo. Por isso que na questão falaciosa ela seria uma falácia. Por quê? Porque eu levo a ciência não como método, porque o que seria ciência? A ciência seria experimentação, seria método, você chegar na teoria, certo?
E uma teoria científica, ela tem que ser testada várias vezes. Aí partimos do pressuposto, inclusive, de um filósofo muito famoso, Daniel, chamado de Karl Popper. Karl Popper, ele é filósofo da ciência. Ou seja, ele é aquele que trouxe para o debate, vamos assim dizer, trouxe para o debate a questão da chamada falseabilidade. O que é isso? Ou seja, uma teoria científica, ela tem que ter critérios. E quando ele afirma a falseabilidade, ela tem que buscar a ciência em si, o princípio da falsibilidade proposto por Karl Popper é a verificação. Isso, verificação. E com essa verificação, ela vai justamente tentar trazer, tentar provar, na verdade, que aquele pressuposto está equivocado. Se você diz que ele jamais pode ser questionado, ou seja, isso é cientificismo, ele toma aquilo como dogma, como fé, crença. Ou seja, se ele não pode ser questionado, então isso não é ciência. Então o cientificismo parte desse pressuposto. Ele é uma crença nos métodos que eles chamam de científicos, e essa crença, ela não pode ser questionada, logo ela se torna um dogma. Consequentemente, ela deixa de ser o que chamamos de ciência. Perfeito. Isso que o senhor colocou é muito importante, porque dentro da ideia do cientificismo, nós temos o apoio de muitas pessoas que não se dizem religiosas, porém, tomam como base da sua crença o que se chama ciência. E não deixa de Isso. ser uma espécie de religião ou um desvio da religião tradicional, onde tem a divindade, para ser o culto ao conhecimento humano, portanto, um tipo diferente de idolatria humana ou de antropocentrismo, não é? Porque eu coloco as ideias que eu chamo de ciência e que a palavra me alerta que nem tudo que parece ciência é ciência. Está lá Paulo escrevendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 20, que ele diz: falatórios vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência. Então, existe a ciência falsa. Nós temos, por exemplo, no ateísmo moderno, a influência do darwinismo. E Uhum. já que estamos ainda na primeira parte da lição falando sobre motivações, é importante citar que Darwin, ele iniciou a sua carreira como um cristão e após a perda trágica de uma filha aos 10 anos de idade chamada Anne, ele passou a duvidar de Deus. E entra aquela história do mal, do bem e do mal. Porque uma criança de 10 anos vem a falecer, e aí está a origem dos questionamentos, uma das motivações dos questionamentos ateístas, e talvez ele, para não chocar tanto, ele pegou emprestado a ideia de um contemporâneo amigo dele, Thomas Huxley, que falava e que cunhou o termo agnóstico. Ele não teve ideias novas, porque isso vem da Grécia antiga, as ideias, mas ele cunhou o termo agnóstico, que tem a ver com gnosis, né? Que tem a ver com conhecimento. E eles dizem o seguinte: se eu não tenho conhecimento suficiente, eu não posso nem afirmar que Deus existe e nem deixar de afirmar, né, que ele também não existe, nem uma coisa, nem outra. Então, eu só acredito no que eu vejo, no que eu posso tocar, no que eu posso testar. E Darwin se apropria desse termo, ele não se autodenomina ateu, mas ele se autodenomina agnóstico, pegando emprestado as palavras do seu amigo Thomas Huxley, que inclusive era quase como um porta-voz das ideias de Darwin, porque Darwin me parecia ser uma pessoa mais reservada, mais tímida. Então, Thomas Huxley, além de cunhar esse termo, ele também foi um grande propagador das ideias de Darwin, um grande defensor. Mas tudo isso tem uma origem muito antiga, porque a gente está falando aqui de motivações que têm a ver com a entrada do mal no mundo, né? Isso vai lá para Epicuro, lá no tempo Uhum. dos pensadores gregos, que talvez tenha sido a origem mais remota das ideias ateístas, porque numa época em que ninguém questionava as divindades, Epicuro disse: não, tudo bem, essas divindades até podem existir, mas elas não interferem em absolutamente nada na existência humana. Eles estão muito bem lá, se divertindo, brincando, e eles não estão preocupados com a humanidade. Então, Epicuro traz a ideia de divindades que potencialmente existiam, mas que não interferiam, não tinham nenhum tipo de pessoalidade na intervenção do dia a dia dos seres humanos. E ele traz a ideia
do prazer, do hedonismo, da busca pelos prazeres como a solução para a existência humana, inclusive que a alma morria com o corpo. E, portanto, eu não tinha aquela preocupação do amanhã, do futuro e da eternidade. E é interessante também, professor, se o senhor me permite complementar Sim, aqui, que Paulo, lá narrado, né, em Atos 17 e 18, Paulo, apóstolo Paulo, ele teve um embate muito interessante com os epicureus, lá no isso. Areópago, em Atenas. Então, Paulo, e eu estou falando do século I, Paulo teve uma discussão acalorada com os epicureus por conta justamente de pensamentos completamente opostos. Paulo pregava a eternidade, eles pregavam a materialidade, pura e simplesmente. Paulo pregava a cruz e o sofrimento de Cristo, eles pregavam os prazeres. Então, existia uma certa oposição de ideias, e Paulo não se calou, Paulo defendeu o evangelho. Isso tem um pouco a ver até com a parte final da lição, né, querido professor? Quando a gente fala aqui na terceira e última parte da lição, das consequências, da importância da atuação da igreja, mas isso é um assunto para daqui a pouco. E, portanto, a ideia do bem e do mal, do sofrimento humano, tudo que tem a ver Hum, com ateísmo, nasce na ideia da incompreensão do sofrimento humano, tá certo? Então, com Darwin, não foi diferente. Ele ganha essa roupagem de cientista através de uma teoria, mas que não se prova verdadeira, porque carece de uma experimentação que demoraria bilhões de anos e a gente não tem esse tempo, né? Ele fala da evolução dos organismos, de menos complexos para mais complexos, e vai pegando ali, durante 20 anos, né, ele vai fazendo essa investigação, vai chegando a essas ideias, mas o que mesmo motivou nem foram as pesquisas científicas, aspas, que ele fez. Foi a perda de sua filha de 10 anos, que o deixou contra Deus e o fez se tornar um agnóstico, pegando as ideias emprestadas do seu amigo Thomas Huxley. Não é isso, querido? Então, nós temos aí e, sempre uma questão profunda, uma questão existencial do ser humano que o motiva a entrar no ateísmo. Não é isso, querido professor? justamente, você falou em Epicuro e era epicureus e estoicos, né? Ou seja, havia escolas de pensamento, tanto por parte dos epicureus, né, que seriam discípulos de Epicuro, e os estoicos, que seriam discípulos de Zenão, né? Ou seja, ambos estavam naquele areópago. O apóstolo Paulo confrontou. Você falou aí a respeito da teoria da evolução. A teoria da evolução ela se torna também uma questão a ser debatida, porque os cientificistas vamos dizer assim, eles se apegam muito à teoria da evolução e a têm como verdadeira, a têm como inquestionável, e isso não é ciência, né? A ciência está aqui para questionar. A ciência questiona, a ciência, se não, justamente entra naquele problema do dogma. Certo? Aí por isso que nós chamamos aqui de cientificismo. Por quê? Porque se eu não posso questionar, se eu não posso fazer experimentos que venham questionar os seus métodos, então existe um erro aí. Ela não é ciência propriamente dita, porque se não se pode questionar, não pode ser ciência. A ciência, ela cresce dessa forma, ela evolui dessa forma, com questionamentos, justamente por causa do que falei aqui do filósofo Karl Popper, com o princípio da falseabilidade, certo? Ele tem que haver verificações, tem que ver, não se pode observar, como ele dizia, se eu observo todos os cisnes sendo branco, se aparecer apenas um cisne preto, aquela teoria cai por terra. Mas a partir do momento, professor Raniel, que uma pessoa chega, se identifica e leva aquilo como dogma, ou seja, inquestionável, dogma é isso, é valores inquestionáveis. Se é inquestionável, eu deixo de ser ciência. Esse é um problema, certo? Você também citou aí a respeito aí do Epicuro, porque a lição vai tratar sobre justamente o sofrimento e o mal, o famoso paradoxo de Epicuro, né? O paradoxo de Epicuro, que Sim, tratou sobre essa questão e também aqui chamamos de teodiceia, que é a resposta ao argumento do mal.
certo? O argumento do mal, porque qual era a ideia? E a lição vai tratar também sobre esse assunto, e o professor ele tem que se atentar, porque uma das coisas que mais se pega, os ateus mais questionam, é que se existe um Deus bom, verdadeiro, justo, por que existe maldade no mundo, né? Aí você vai argumentar o seguinte, veja só, se nós estamos falando sobre a falácia do ateísmo, e eles utilizam o problema do mal como respostas, você vai procurar na internet mesmo, ou livros de Leibniz. Leibniz, né, ele faz, justamente, ele cria Leibniz, ele cria o chamado Teodiceia, né, o argumento contra a proposta de que seria impossível argumentar que existe um Deus por causa do mal que há no mundo, porque na mente deles, se Deus é bom, logo tudo deveria, não, na verdade, não deveria acontecer nada de ruim, né? E aqui você aponta uma falácia também, né? A chamada falácia ao apelo às emoções, de apelo às emoções, porque eu apelo às emoções, ao sofrimento de alguém para justificar a inexistência de um Deus, ou de Deus, na verdade. E por que a emoção? Porque eu vejo aquilo, eu sinto e eu começo a raciocinar se aquilo está correto ou não. Então, eu apelo à emoção para justificar um erro, e isso é uma falácia. Se existe o mal no mundo, ou se existe outra coisa que as pessoas chamam de mal, isso não justifica a inexistência de um Deus, ou de Deus, na verdade, não justifica. Então, isso se torna uma falácia. É falacioso, porque o mal não quer dizer que não existe Deus. Simplesmente aponta para a realidade de Deus que informa que houve uma queda, a queda humana. Isso é interessante. E o apóstolo Paulo, inclusive, aqui na lição aqui, Raniel, vai falar no texto bíblico em classe, no versículo, aos Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 20. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas. Aqui nós temos a revelação que Deus faz através do que chamamos de teologia, que é o estudo sobre o que seria Deus, e a revelação da criação, ou seja, a ciência. Temos ciência e teologia juntos que demonstram a existência do único Deus. Por quê? Porque tudo, como Paulo diz, vou repetir, as coisas invisíveis, você não vê a criação, você não sabe como foi, você não vê como aquilo acontece, mas você entende. A ciência faz isso. Ela estuda o que está acontecendo. Ela observa o experimento. E ao observar, vai explicar. A ciência não descobre, vamos dizer assim, nada do nada. Ela explica os fatos. A ciência é isso, certo? O cientificista ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse fato e vai tentar argumentar contra Deus, porque para ele vai dizer o seguinte: se eu explico pelo método científico, para que um Deus? Para explicar que isso aqui foi criado por ele. Bom, o método científico apenas explica o que Deus fez. É assim que acreditamos. Perfeitamente. Assim como na origem do pensamento científico e do desenvolvimento das pesquisas científicas, da forma como se faz ciência, por experimentação, por testes, pelo recurso do exame dos pares, tudo isso com conhecimento que nasceu de cristãos. A Isso. origem das universidades, na Idade Média, ela inicia justamente com bispos, monges, ordens religiosas que queriam estruturar o saber, a pesquisa pelo conhecimento. Por quê? Porque no nascedouro das universidades, a ciência e a religião, eles se apoiavam mutuamente. Existia uma consciência dos cristãos na época que a ciência verdadeira, ela dá lastro para o que a palavra de Deus ensina. Ela tão somente com, confirma aquilo que está escrito na palavra. E o fato de não conhecermos amplamente os mistérios de Deus não quer dizer que elas não são apoiadas pela ciência, apenas nós ainda não temos conhecimento suficiente para que haja essa confirmação. Portanto, o método científico, isso é estudado nas universidades. Existe um método para se fazer ciência. O método científico nasceu de cristãos que queriam estruturar o conhecimento. E assim nasceram as principais universidades do mundo, ainda na Idade Média. E, portanto, um verdadeiro cristão e um verdadeiro cientista podem ser a mesma pessoa, sem nenhum tipo de prejuízo, sem nenhum tipo de problema, desde que haja honestidade intelectual e verdadeiro interesse em saber. Agora, existe uma limitação, como bem falou o professor Otoniel. A ciência que nós conhecemos, ela é uma ciência que necessita da experimentação. E nem tudo eu posso experimentar. Na hora que eu digo, eu amo você, você pode ter pistas do que eu estou falando, mas você não tem como testar verdadeiramente se o que eu estou dizendo é verdade. Quando envolve sentimentos,
quando envolve espiritualidade, quando existe a figura de um ser angelical, como eu vou testar isso à luz da ciência? Eu não tenho ferramentas suficientes para fazer o que se faz na ciência de experimentação, tá certo? Então, o próprio Darwin propõe algo que ele mesmo não consegue comprovar, e há uma falácia dos ateus em dizer, não, eu acredito na ciência, está lá, a teoria da evolução é ciência. Não, não é bem assim, porque não foi comprovado e por isso nunca perdeu a categoria de teoria. Quando você prova uma teoria por experimentação, deixa de ser teoria, passa a ser um postulado, passa a ser um conhecimento técnico, etc. Mas, como a gente já disse, Darwin ganhou ares de cientista, né? E a partir daí, a partir da pesquisa dele, século XIX, as pessoas começam a manifestar essa posição ateísta muito mais fortemente do que antes, não é verdade? Então a gente tem aqui, por exemplo, a resposta bíblica ao ateísmo, que é a segunda parte da lição, que é o conhecimento de Deus, aquilo que é manifestado pela natureza, né? Foi dito aqui em Romanos 1:20, também pode se ler um pouquinho antes, o 19, mas eu gosto da expressão no finalzinho do 20, quando ele diz, para que eles fiquem inexcusáveis. A palavra de Deus, ela fala de uma pregação sem palavras, que está lá no Salmo 19, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, porque é a natureza pregando para nós, e eu preciso reconhecer que há um Criador, um ser superior, que fez tudo tão belo e ao mesmo tempo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, e você não consegue compreender. Então, essa pregação sem palavras é a pregação da natureza, é uma manifestação natural, mas a gente também tem a figura da queda do homem. E, portanto, a resposta da palavra de Deus é Cristo, através da sua morte e ressurreição, do seu sacrifício, responde não só à questão do sofrimento humano, como a questão do pecado, a questão da redenção, a questão da centralidade da criação na pessoa bendita de Jesus Cristo e não no homem, porque o finalzinho da primeira parte da lição termina dizendo que, no fundo, o ateísmo é um orgulho espiritual do homem não querer reconhecer a figura do divino, a figura de Deus. Não Isso. é isso, querido? Justamente porque o ateu, ele diz, ele afirma, ou seja, ele faz uma afirmação. E tudo isso, quando tratamos de lógica, quando tratamos aqui de filosofia, porque eles utilizam-se de filosofia também, né? Só que alguns de filosofia, aquela filosofia com o intuito de enganar, né? Que nós aprendemos, inclusive, nas lições anteriores aqui, que aquela filosofia que tem intuito de Tá engano, certo. ela é uma filosofia que sofista, né? Sofista. E aquela que não tem o intuito do engano, ela é um paralogismo. Aí aqui a gente tem que entender que ele afirma. O ateu afirma que sabe. Você tem que entender isso. Inclusive, Norman Geisler, nesse livro que eu citei, no Manual de Apologética, ele traz tecnicamente três situações que é importante nós frisarmos aqui. O cético, o agnóstico e o ateu. O cético, ele vai dizer que duvida que Deus exista. O agnóstico, ele vai declarar que não sabe, como você citou. E o ateu ele vai dizer que sabe que Deus não existe, ou seja, ele faz uma afirmação, logo ele tem o ônus da prova também de fazer, porque eles exigem o ônus da prova do teísta. Ah, se Deus existe, prove. Aí a gente também tem que lançar o ônus da prova. Você afirma que Deus não existe. Ou seja, por isso que o método científico aqui na lição e com o ateísmo em si, com a questão do ateísmo, ele não se sustenta porque ele precisa de matéria. Deus não pode ser testado. Deus não pode ser testado. Até porque, professor Nel, e aqui é importante para nós fecharmos aqui esse ponto, quando estudamos a questão do método que você citou aí, nós temos a chamada experimentação, a hipótese e a tese. São três situações. Essa é a metodologia científica, certo? O que seria aqui, são fenômenos, na verdade, né? Fenômenos. Qualquer fenômeno que venha experimentar, que é a observação. Isso aí nós vamos chamar de experimentação. Aí partimos para aquilo que chamamos de hipótese, que seria como é que vai ocorrer, né? Como vai se produzir? As hipóteses são sugestões acerca de algo, de como acontece, para partirmos ao que chamamos aqui da modelagem, do modelo, da tese em si. A tese ou então a teoria, que já seria ali o estágio final. Ou seja, isso é importante dizer porque uma coisa não justifica a negação a Deus.
A ciência, pelo contrário, prova a existência de Deus, se nós formos falarmos aqui em termos mais no senso comum, porque quando tratamos de ciência, nós já não chamamos de prova, né? Arqueologia, de Bíblia, situações antigas, mas evidências. As evidências levam para a crença em Deus, certo? Então, isso aqui é importante nós deixarmos frisado, professor. É interessante que haja honestidade intelectual, Isso, porque quando Darwin perde a sua filhinha querida, eu sei que ele sofreu muito, aí entra a causa do sofrimento humano, a dor existencial, da exato. perda e tal, mas já compromete um pouco o seu relacionamento com a divindade, né? Em achar que aquele sofrimento é injusto, em achar que Deus existindo não deveria haver sofrimento no mundo. Isso vem desde Epicuro, isso é coisa antiga, né? Essa ideia do sofrimento é, jogar na conta de Deus. E aí, portanto, eu comprometo o verdadeiro exame científico. Havendo a verdadeira ciência, a gente tem um lastro honesto e adequado para as escrituras. Então, um cristão verdadeiro não é para ter medo de ciência. Os cristãos A que ciência busca a criaram verdade, né? a ciência busca a verdade, né? Ainda Exato. que por observação ou por experimentação, Isso. existem as metodologias científicas que precisam ser respeitadas, tá certo? Existe Isso. método para isso. E uma coisa, professor, sem querer lhe interromper, mas uma coisa que se diz, se afirma muito nos teóricos aí, nos cientistas de fato, certo? Na academia, aqueles que estudam ciência de fato, é que o pesquisador ele tem que estar neutro. Nós sabemos que dificilmente a pessoa será neutro, né? Ele tem que ser neutro de suas crenças, seus métodos, seus dogmas e tal, para que quando ele estiver na experimentação, fazendo observação, fazendo a questão do método, estudando, ele não ser influenciado pelo aquilo que ele acha correto. Senão ele vai fazer, na verdade, um link com aquilo que ele entende ser o correto, entendeu? E isso é perigoso. E nós sabemos que, de fato, a maioria das pessoas, eles não são neutros, não tem como. Inclusive, existe teóricos que afirmam que ninguém é neutro. Pesquisador, ninguém é neutro. Todo mundo, e de fato ninguém é neutro, né? Todos nós temos uma certa, vamos dizer assim, é, perspectiva para alguma coisa, certo? Quando nós vemos a criação, a gente vê Deus que criou, que sustenta como é a beleza, precisa de um design. Nós pensamos assim, né? Eles pensam de outra forma. E é isso que a gente tem que frisar aqui para que o aluno não entenda que a ciência é inimiga da fé. Não. A ciência, ela, na verdade, é amiga da fé. O problema é que cientistas que se dizem ateus, que não creem no Deus bíblico, é que se utiliza do modelo, do método científico e coloca as suas perspectivas, aquilo que ele entende correto, aquilo que ele acha e a sua raiva, a sua ira que ele tem contra o próprio Deus. A verdade é essa. Perfeito. E a gente tem uma briga, vamos dizer assim, desnecessária entre Desnecessária. fé e ciência. Tá certo? E no fundo, o que é que tem aí? Tem um ser humano querendo apartar-se da ideia de Deus, porque ao assumir a ideia de um ser supremo, eu também assumo a responsabilidade pelos meus atos. E aí vem a Isso. terceira parte da lição, que são as consequências espirituais e morais do ateísmo. Na hora que eu não preciso de um ser supremo para dar satisfações, eu estou à vontade para cumprir tudo aquilo que a minha mente e o meu coração desejarem, seja o prazer, o hedonismo, né, por assim dizer, seja Uhum. a satisfação pessoal, seja a questão das riquezas humanas, a visão humana da finitude da vida, né? Eu não tenho que me preocupar com o amanhã e assim por diante. Então, existe aí uma consequência primeira, que é o vazio existencial. Uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não acredita no Ser Supremo, ele é um vazio espiritual ambulante, Uhum. porque ele não consegue compreender a própria existência, ele não consegue compreender como é possível ter contentamento e felicidade em meio às dificuldades da vida, que são o padrão da vida são as lutas, são as dificuldades. Pois bem, o homem não consegue compreender. E além disso, uma outra consequência, além do vazio existencial, é a confusão moral, é a de achar que não há consequências para os meus atos, né? Sejam presentes ou futuros para a eternidade. E isso é um problema. Então, eu descartando Deus, eu estou descartando, em tese, as consequências dos meus atos, tá bom? Então, eu trago a ideia da divindade para mim mesmo. E aí vem a ideia da pós-modernidade, da verdade, da própria verdade, né?
E as pessoas usam muito essa expressão hoje em dia, né, professor Toniel? A Uhum. minha verdade, né? A minha A minha verdade. verdade. Quando eu digo a minha verdade, eu estou dizendo automaticamente, não existe uma verdade absoluta. Isso. Existe a minha opinião, a minha verdade, e a opinião é a verdade do professor Toniel. Mas não existe um balizador, não existe um norte, não existe uma referência, não existe uma superioridade na figura divina e, portanto, o que eu acho é o que vai prevalecer, o que você pensa, você não se mete na minha vida, não, eu também não me meto na sua, e vida segue. Mas isso tem consequências espirituais. Eu acho interessante um pensamento que é atribuído a Billy Graham, que diz assim: ainda que não exista céu e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura, foi um prazer ser cristão. O que é que Billy Graham quis dizer com isso? Mesmo alguém que segue a palavra de Deus sem crer na existência de Deus, só em seguir os preceitos cristãos, a palavra de Deus, ele é sim um cidadão melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma pessoa que faz bem à sociedade, uma pessoa que traz sempre ganhos para o próximo. Então, ele quis dizer isso: olha, mesmo que a Bíblia seja inútil, mesmo que não tenha céu, mas ter vivido o cristianismo foi um prazer, porque só trouxe coisas boas, consequências positivas. E na hora que eu trago a existência de uma posição própria, desprezando a palavra de Deus, eu perco a chance de caminhar, de trilhar um caminho virtuoso, como dizem os gregos, né? A virtude, né? E aí tem uma outra linha de raciocínio diferente do gnosticismo, diferente dos epicureus, que é uma coisa que está até em voga nas igrejas aí, viu? Cuidado, que, Uhum. que é o estoicismo, tá? Cuidado com as ideias estoicistas, porque elas são bonitas, a questão do desenvolvimento pessoal e tudo. A carcaça é até boa, mas quando você Uhum. olha dentro, né, as consequências são preocupantes, porque, mais uma vez, tiram a necessidade de Deus agir, interferir e transformar vidas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esta é a principal consequência do ateísmo, não é isso, querido professor? Isso, professor, eu resumiria aqui esse tópico 3 aqui, e último da nossa lição, como ele fala de vazio existencial, confusão moral e missão da igreja. Em princípio, aqui trazendo o vazio existencial e a confusão moral, nós tratamos aqui de algumas situações bem específicas. Primeiro, o ateísmo ele também se utiliza do chamado materialismo, certo? Materialismo já é influenciado também, já influenciou, na verdade, o chamado fisicalismo, certo? E o que é isso? Isso são situações e teorias que tentam provar a inexistência de um ser subjetivo no ser humano. Tudo são neurônios que estão funcionando, ou seja, tudo é material, não há um espírito nem há uma alma, há apenas um corpo que tem suas emoções, na verdade, não são emoções propriamente ditas, mas são sinapses, né? Os neurônios estão funcionando ali, ou seja, isso é um problema porque é a tentativa de excluir Deus do homem, porque se Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, então a visão existencial aqui ela passa a viver um ser humano sem Deus, né? E os padrões com relação à confusão moral, quais são os padrões para a existência do bem e do mal? Nós dizemos que sempre há padrões objetivos. Os padrões têm que ser objetivos. E com relação ao subjetivismo, nós falamos daquilo que eu, como pessoa, e você, como pessoa, o é devido à criação única do Deus vivo que fez conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, subjetivamente, nós temos a tendência, a vontade, sempre de procurar, apesar da queda, mas procurar fazer aquilo que é o correto. Você busca isso. E quem disse o que é correto? O ateísmo, o cientificismo, o materialismo vai dizer que é uma convenção. A convenção que os seres humanos chegaram à conclusão e disseram que aquilo é bom, aquilo é errado. Ou seja, é uma falácia. Uma falácia por quê? Porque ninguém diz para uma criança que ele está correto simplesmente por ele fazer aquele fato ou o erro. Nós, na lição anterior, falamos a respeito do chamado pragmatismo, que o que vale é a existência, a experimentação, aquilo que funciona é o que vale. Ou seja, é um problema que está também atrelado ao ateísmo. Ou seja, nós estamos aqui diante de teorias que vão contra a própria filosofia mesmo, natural dos seres humanos, porque nós temos aqui premissas que refutam, certo? Falácia, por isso chamando de falácia. E nós temos aqui as escrituras sagradas que mostram que, de fato, há padrões objetivos que revela Deus
em especial a natureza, a criação, o próprio ser humano como ele é. E a missão da igreja, professor, é diante de tudo isso como nós, como igreja, devemos nos portar, né? A pregação, o ensino, a instrução, como deve ser o compartilhar do evangelho em meio à situação, essas situações. Perfeitamente. Então, qual é a missão da igreja? É, como diz Paulo aos Coríntios, né? Pregar, a loucura da pregação, pegar a Cristo e este crucificado, porque Crucificado. ele é a resposta. Cristo é a resposta para o ateísmo, Cristo é a resposta para o cientificismo, Cristo é a resposta para o secularismo, Cristo é a resposta para todas as questões que o ser humano levanta e tenta tirar Deus da sua existência, mas ele não pode fazer isso. Cristo é a resposta, ele é a revelação de Deus para nós, ele é a solução para uma vida de obscuridade, de pecado, de afastamento, e, portanto, eu não posso ter uma solução adequada através da ciência, da experimentação, do estudo científico, sem a pessoa de Cristo. Cristo é a resposta. Então, a igreja precisa ser é, valente, precisa ser destemida e pregar urgentemente, e isso é a parte final da lição, pregar urgentemente a pessoa de Cristo Jesus, sem medo, sem reservas, sem achar que isso está sendo, como é que a gente fala, né? Fanatismo religioso. Isso. Cristo precisa ser pregado, ele é quem sustenta todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele é o pai, ele é o verdadeiro pai da ciência, né? Nele estão todos os mistérios da vida e ele tem a solução, não num ponto de vista científico, mas de um ponto de vista espiritual para a problemática do ser humano, que tem tudo a ver com o pecado. Então, quando o ateu tenta tirar a pessoa de Cristo, ele está querendo esconder para debaixo do tapete os seus pecados, a sua carência, a sua necessidade de salvação e de arrependimento. Essa E na que é a maioria das verdade. vezes, professor, professor, ele tem um problema existencial. Tem um problema Sim, contra Deus. Ele odeia sim, Deus. Aí como é que eu digo, eu odeio um ser que eu digo que ele não existe, né? Contraditório, né? isso, Deixa eu só ler isso aqui mesmo. 1 de Pedro 3:15, professor. Perfeito. 1 de Pedro 3:15. O argumento aqui para nossos jovens e aqueles que nos assistem: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então, a apologética que fazemos aqui não é para convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo, mas você desbloqueia muita coisa da mente daqueles que duvidam e Deus quer usar você. Perfeito. A primeira grande pregação é o seu modo de viver. Então, estar Isso. pronto para responder é, antes de tudo, ser exemplar. Porque durante um ano, dois, três, cinco, 10 anos, a pessoa pode não lhe dar ouvidos, mas o seu procedimento, o seu caminhar, a sua atitude vai chamar a atenção no momento crucial, no momento em que a ciência não resolver, o remédio não resolver, o médico não resolver, você estará lá para impor as suas mãos, para orar, para falar das verdades do Evangelho, e quem sabe Deus encontrará o momento certo de preencher aquele vazio existencial, aquele coração sedento da verdade. Essa é que é a conclusão da nossa lição. Esteja pronto para responder, esteja presente, seja exemplo e deixa Deus dar a oportunidade no momento certo. Não precisa entrar em discussões, não precisa entrar como é que eu posso dizer assim, em Brigar, né? inimizades, brigas. Não, 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 não precisa. Deus dará a oportunidade para você ser luz. E Cristo brilhará através de você, professor, de você, aluno. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui gravando esta lição tão importante e pedindo a Deus que abençoe o teu ministério como professor, quem sabe um aluno que está assistindo. Deus abençoe a tua vida e nós agradecemos a Deus a oportunidade aos nossos pastores por estarmos aqui mais uma vez. Eu não posso esquecer de pedir, entre lá, ó, clica no sininho para receber as notificações, se inscreve no canal, transmite o link do canal para um amigo, né? Comente se você quiser, participe, porque nós estamos aqui para abençoar vidas através do conhecimento da palavra, nesse trabalho tão abençoado que é a EBD em Síntese Podcast. E aqui eu me despeço de todos vocês e também do meu querido professor Antônio Félix, a paz do Senhor. A paz do Senhor.